Olha, quando eu fiquei sabendo dessa história, confesso que mexeu bastante comigo. Ouve essa história até o final e depois diz aí pra mim se eu estou exagerando ou não. Diz aí pra mim nos comentários. Afinal de contas, é uma menina de apenas 6 anos que mais vai sair perdendo com toda essa história. Que acabou perdendo a sua mãe ao nascer, o pai e agora também a avó, já que, pelo que parece, não teve a coragem de fazer o serviço sujo e resolveu contar com o apoio de traficantes. Bom, mas como ela conseguiria o apoio de traficantes? Ela resolveu contar uma mentira. Imagina aí, o que tem de mais horrível que um pai poderia fazer com uma filha de 6 anos? Pois é, ela inventou essa mentira para os traficantes e aí já dá para imaginar, né? Os traficantes não é como policiais que você vai lá e conta tudo o que aconteceu, eles vão lá fazer o registro e aí vai ter todo o devido processo legal para depois você ver a justiça acontecer. Não é assim que acontece no tráfico e eu acho que já deu para você ter uma noção que rumo essa história vai tomar. Imagina você perder a sua mãe ao nascer e o único porto seguro que você tem é o seu pai. Mas, de repente, o seu pai é assassinado. E o pior, a mandante do crime é a única parente que lhe restou, a própria avó. Essa não é uma história de ficção, é uma história real de Wanda, que planejou a morte do seu próprio genro. Por um único motivo, ela queria a guarda exclusiva da neta. E acredite, o método que ela usou é mais cruel do que você pode imaginar. Fique comigo até o final, porque o detalhe de como ela conseguiu atrair o genro é de embrulhar o estômago. Essa história começa quando, depois do parto dessa criança, a mãe acaba morrendo. Depois disso, Tiago e Wanda, a avó da menina, eles se dividiam para cuidar da criança, já que Tiago, que trabalhava como professor de jiu-jitsu, não ganhava o suficiente e chegou a ter 3 empregos. Aparentemente, um relacionamento normal entre vó e neta. Mas Tiago começou a não gostar da forma que a sua filha estava sendo criada. Ele não gostava das companhias da avó e parece também que ele não gostava que fosse publicado vídeos da sua filha dançando. E não podemos esquecer que a criança tinha apenas 6 anos. Foi aí que ele decidiu pegar a guarda total da filha. E foi exatamente isso que o levou à morte. Para Wanda, isso foi uma verdadeira declaração de guerra. Para Wanda, perder a guarda da neta não era uma opção, e ela não hesitou em cruzar os limites mais sombrios. Ela foi procurar os traficantes e contou para eles, e não apenas para eles, começou a espalhar no bairro um boato terrível. Pensa no pior que um pai poderia fazer para uma filha de 6 anos. Aquilo que seria repudiado tanto por cidadãos comuns, policiais e bandidos. Aquilo que seria inaceitável. Eu acho que já dá para você imaginar e foi exatamente isso que ela disse. Mas enfim, na noite do crime, o plano de Wanda já estava pronto e ela precisaria também de usar a própria neta para alcançar o seu objetivo. Em depoimento à assistente social, a criança relatou que a avó pediu para ela e ainda prometeu uma caixa de bombom para que ela chamasse o pai, e tudo isso para atraí-lo para uma emboscada. A menina, coitada de apenas 6 anos, não sabia que estava sendo usada como isca pela própria avó para tirar a vida do próprio pai. Quando Tiago chegou, ele foi executado a tiros. E a vida dessa menina desmoronou pela segunda vez. Por algum tempo, parecia que o plano de Wanda estava dando certo. Mas aos poucos a polícia começou a ligar alguns pontos. Conflitos pela guarda, mentiras espalhadas que logo depois foi desmentida e o próprio depoimento da filha. Wanda foi presa e os policiais descrevem Wanda como fria, calculista e dissimulada. Afinal, ela não hesitou em usar a neta como isca nesse plano macabro. Infelizmente, o final dessa história é muito triste. Afinal de contas, a menina que já tinha perdido a sua mãe logo após de nascer, agora também perde o pai e a única pessoa que poderia tomar conta dela, que é a avó, que agora está presa. E você, fala pra mim, o que achou da Wanda? O que você achou dessa história? Me diz aí nos comentários.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até a próxima. A Wanda inventou essa história para os traficantes. Ela enganou o tráfico, porém o tráfico é covarde. Eles sequer procuram saber se a história é verídica ou não. E acabaram matando um pai inocente que tinha todo o cuidado com a filha, dava uma educação e estava lutando pela guarda da filha.